Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast e esse é bem especial porque nós vamos falar a respeito das crianças, as que mais necessitam de um acolhimento. E por isso nós temos um time bem reforçado que está aqui com a gente, né? Esse é um projeto da nossa diaconia que está focado em também levar ações para a nossa cidade, né? Por isso nós temos aqui a Raquel Rocha, que é assistente social. Dá um oi pro pessoal, Raquel. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Raquel, eu estou acompanhando aqui o projeto Sensibilizar, que nasceu de uma frase do pastor Felipe Santos, quando ano passado ele trouxe para a gente uma frase que ecoou muito nos nossos corações. Faça por um aquilo que você pode fazer por todos. Então, quando a gente olha para questões sociais da nossa sociedade, a gente pode fazer por uma criança, por um adolescente, aquilo que a gente gostaria de fazer por todos eles. Então, aí nasceu o projeto que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema, né, de como acolher crianças. Muito bem. Na sequência, eu quero apresentar a Lau, né, que a gente conhece por Lau, né, Lauliceia. Lauliceia, né? Lauceli, perdão, mas a gente conhece por Lau, né? Vou chamar de Lau. O seu esposo está aqui também, o Amauri, né? Casal Susbach, né? Que é um casal acolhedor, né? Que acolhe crianças. E nós temos também... bom, você pode dar um oi também pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência aí no acolhimento. E na sequência nós temos aqui posso chamar de doutora? A doutora Jane Valente, que é assistente social, é mestre, como eu já disse, doutora em serviço social, e ela é especialista também em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Ela presidiu o nosso CMD-CA da cidade por alguns anos e também foi coordenadora, sim, do serviço de acolhimento em família acolhedora, chamado SAPECA, né? Além disso, também tem um episódio que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, quando eu conheci a Jane, né? Fui eu, mais o Fred e acho que foi o Wagner Santos, e eram os diáconos ali, e nós fomos conversar com ela como secretária de ação social do município. Eu acho que foi em 2014, se eu não me engano. Uhum. E saímos de lá com uma tarefa, né? Saímos lá com um trabalho que era participar, atuar na Casa da Cidadania. Então ela também foi secretária por um período, secretária dessa pasta por um período da sua vida. E não posso deixar de dizer que também é escritora, né? Ela transformou a sua tese de doutorado em um livro e pelo que ela me falou aqui nos bastidores, ela está escrevendo outros, estão no forno aí, né? Então nós queremos começar pedindo que a Jane dê um oi para todo mundo e já responda em seguida uma pergunta para nós, tá? Então primeiro dá um oi para o pessoal e depois eu vou te fazer uma pergunta. Obrigada, pastor. Também agradeço a oportunidade da Raquel de estar aqui também com a Lau. É um prazer, porque é um tema muito importante e poder estar com vocês, que eu acredito que oferece um espaço primordial para que essa mensagem chegue. E eu sempre digo, né, a gente tem que falar para os que têm ouvidos para ouvir, né, que esses também possam vir a influenciar outras pessoas. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre isso. Que bom, Jane. É um prazer para nós tê-la aqui conosco, viu? Com todo o seu conhecimento, experiência, com certeza vai contribuir muito para o nosso projeto, né, Raquel? Sim. E nós, enquanto comunidade Chácara Primavera, também queremos contribuir com a cidade através desse projeto Família Acolhedora, né? Já que nós temos um grande exemplo aqui, que é a Lau e o Amauri. Muito bem, diante do atual momento que a gente vive, da sociedade, né, eu queria perguntar eu vou fazer duas perguntas, tá? Que uma já engata na outra, né? Como que você vê a primeira infância no aspecto da seguridade dela, né? Alguma coisa mais protetiva, né? E na sequência, o projeto que nós estamos comentando aqui, que é o Família Acolhedora. Ok.
Então, eu sempre digo que o Serviço de Família Acolhedora, ele foi criado dentro da Política Nacional de Assistência Social para atender crianças e adolescentes em medida protetiva. Então, são crianças que, naquele momento, não podem ser cuidados por aquela família que, porventura, está passando por alguma necessidade. Então, acho que quando a gente diz isso, tem várias coisas que já conjugam, né, com esse tema. O porquê que falamos da criança, a gente sempre diz para 0 a 18 anos, mas a gente também fala que a grande prioridade é de 0 a 6 anos, porque hoje os estudos mostram, né, que de 0 a 3 anos forma 80% do cérebro que nós temos hoje. E de 0 a 6 anos, mais de 90%. E aí, junto com isso, caminha muito uma frase, né, que diz assim, quanto antes melhor, mas antes tarde do que nunca. E por isso nós trabalhamos com adolescente também. Que nós precisamos entender é que o trabalho com crianças maiores, muitas vezes essas crianças já vêm com alguma sequela do trauma que ela passou. Então, requer um serviço que quem acolhe precisa também ser muito acolhido para poder ir ao encontro das necessidades dessa criança e adolescente. Então, acho que hoje o país está se voltando, e eu digo país porque ele também reverbera aquilo que está sendo tratado no mundo, né, que é que nenhuma criança... Existem algumas normativas, por exemplo, a normativa da ONU que diz que de 0 a 3 anos no mundo não deveria existir nenhuma criança fora da família, porque as pesquisas mostram, né, que a família e a comunidade é que dá condições para nós nos tornarmos humanos, né? Então diz, nós nos tornamos humanos porque outros humanos nos significam. E nós precisamos trazer para a criança o modelo do viver em sociedade. Essa questão, né, que vai para uma igreja, vai para um supermercado, vai para uma atividade da comunidade, que não precisa ser algo especial a criança sair de um lugar, e sim um cotidiano, uma coisa normal, né, para a vida dela, para ela ser preparada para isso. Então, eu acho que poder falar do Serviço de Família Acolhedora é também uma grande luta, né? Então, Campinas, né, o SAPECA, que teve início em 97, ele nasceu como um programa. Ele não era ainda um serviço. Existe uma grande diferença entre programa e serviço. Programa é algo que a gente faz e vai testar para ver se vai dar certo. Então, Campinas é um dos serviços mais antigos do Brasil e inovador dentro dessa proposta. Aí, a partir de 2005, nós nos engajamos num grande movimento que existe até hoje, que é o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, e se torna política pública nacional, e hoje ele faz parte, né, da Política Nacional de Assistência Social, mas eu até dizia que ele tem uma característica muito interessante, porque toda vez que nós trabalhamos com criança e adolescente, você não olha para uma única política, porque isso já mostra, né, que a criança e o adolescente ela é um ser em condição peculiar de desenvolvimento. Então ela necessita de todo mundo, e está muito vinculada, né, o Estatuto da Criança e Adolescente ao artigo 227 da Constituição Federal, que diz é dever da família, da sociedade e do Estado. Então nós estamos falando de uma proposta que leva junto até mesmo a concepção de um Estado democrático de direito. Então ele não pode nascer um serviço dessa natureza e trabalhar nos moldes antigos. Ele tem que trabalhar com protagonismo social, né? E o quanto eu vejo a possibilidade, né, de que nós temos que fazer essas pequenas inserções, porque nós, ao mesmo tempo que trabalhamos nós trabalhamos todos, mas também trabalhamos a nova concepção de um Estado democrático de direitos, onde nós adultos somos responsáveis pela geração que vem, independente de religião, fazemos parte de um país laico, mas eu vejo que as religiões, ela tem um espaço muito importante. Comecei dizendo isso, eu acho que as pessoas estão mais abertas para ouvir esse chamado, né? E aí deve, junto desse chamado, ajudar a buscar outras pessoas que ainda não conseguiu ouvir isso. Então é um belo mecanismo, né?
É importante, você falou, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala dos direitos fundamentais, né? Isso. Nós sabemos que todas as crianças, elas têm o direito à saúde, à vida, à alimentação, mas um dos direitos que eu acho que baseia tudo isso é o direito à convivência familiar e comunitária. Queria que você falasse um pouquinho, assim, que como surgiu o trabalho da família acolhedora aqui em Campinas, e por que essas crianças precisam dessa comunidade, por que ela não conseguiu ficar nessa família de origem, como a gente chama? Tá. Campinas teve e tem, né, até hoje, nós temos um abrigo municipal. E como foi dito, eu fui secretária, mas também fui coordenadora. Acho que minha vida toda, desde os 17 anos, eu trabalho com crianças afastadas da família, né? Então, dentro de um orfanato, que era antigamente, hoje onde é a Bambini, era um grande orfanato. Eu trabalhava ali desde os 17 anos. Então, a vida toda eu trabalhei perto disso. E o que a gente vê é incrível, né? Quando a gente olha, tem muita coisa para ser feita, mas teve uma evolução muito grande nesse trabalho no nosso país. Principalmente a partir de 2004, onde saiu uma caravana dos deputados e começou a verificar quem eram as crianças que estavam nos abrigos. Olha, nós estamos falando há 20 anos, num país de mais de 500 anos, né? E a gente já tinha o estatuto desde 1990, mas ninguém sabia dizer quem eram as crianças que estavam nos abrigos, o porquê estavam, quanto tempo elas estavam. E saiu então uma pesquisa do IPEA e teve assim, bem, eu fiquei assim felicíssima em ver que a partir daquele momento a gente tinha um dado e algo para a gente discutir. Então eu vou dizer um pouquinho desses dados. Deu que 84% das crianças que estavam nos abrigos, foi uma pesquisa amostral, e ela mostrava que 84% tinha família, sendo que uma grande parte da população, até hoje, ela ela tem uma concepção de que a criança e o adolescente que se encontra num abrigo, ela é órfã abandonada. E às vezes esse adulto que pensa isso passa, né, na frente de um abrigo com essa visão, e ele só vai até o abrigo às vezes no Dia das Crianças, na Páscoa, no Natal, e aí começou a desvendar isso, começou a ver que quase 50% das crianças no Brasil pesquisado, o juiz nem sabia que as crianças estavam lá. Então foi uma pesquisa, assim, um divisor de águas. Disseram assim, hoje começamos a contar e querer saber o que está acontecendo com essas crianças. Gente, foi uma evolução dali para cá enorme. Temos muito que evoluir ainda, mas hoje nós temos concepção de abrigos menores. Campinas, só a cidade dos meninos, né, ela tinha 180 crianças. E aí foi todo um trabalho de reorganizar isso, organizar em unidades menores. Também tinha uma questão bastante séria, que era assim, uma criança ficava até 12 anos num abrigo, quando fazia 12 mudava de um abrigo para outro. Então você imagina uma criança que estava acostumada com aqueles educadores, aquele hábito, e ele virava uma página em branco e começava outra vez. Então nós fomos devagar, transformando todos em ambos os sexos, para os irmãozinhos não se separarem. Quer dizer, foi feito um trabalho muito grande. E é onde a gente, o Família Acolhedora também, né, tomou um corpo grande. Ele se transforma então num serviço, hoje tipificado pela assistência social, mas ao operar, Raquel, você fala de todos os direitos, né, que a criança tem no artigo 227, então você fala assim que as políticas públicas, por exemplo, eu fui secretária e eu tinha como dever colocar todos os serviços em pé, né, que fazem parte desta política pública. Como a saúde faz isso, como a educação faz isso, só que a criança e o adolescente, porque a lei do Brasil diz que é prioridade absoluta e que ela tem que ter a proteção integral para poder ter todo esse desenvolvimento. Então a criança ela passa de forma transversal por todas as políticas públicas. Então nós, quando atuamos como família acolhedora, tem que estar junto com a gente a saúde, tem que estar junto com a gente a educação, porque a criança, eu tenho batido muito no pé hoje de uma frase, né, que é: a criança em acolhimento familiar, ela está na UTI da assistência social, assim como as crianças dos abrigos, das casas-lares, porque ela está na excepcionalidade da excepcionalidade. Ela não pode ficar ali muito tempo,
a situação dela tem que ser resolvida. Então a gente fala que é a prioridade da prioridade hoje. É muito interessante essa olhar também, porque essa criança tem uma família de origem, né? E que essa família de origem precisa também ser trabalhada enquanto ocorreu as vulnerabilidades, né? Você falou da primeira infância e alguma coisa aconteceu na primeira infância dessa criança que ela foi desprotegida. Por isso ela precisa de lares temporários para cuidar, né? E aí eu vou fazer uma pergunta agora para você e para a Lau, porque é isso. Quais são as características, né? O que precisa? O que precisa para ser os requisitos de ser uma família acolhedora? E como assim, os requisitos e como você viu lá esses requisitos no desenvolver, né? Então eu acho que vocês agora podem falar um pouquinho para a gente da experiência de vocês, assim. Eu acho que é importante essa pergunta, porque agora a gente vai para a parte mais prática, né? Sim, que sim. é como cada família pode participar desse projeto. Então, contamos com o seu testemunho aí. Quando a gente começou, né, a ideia nossa, a gente não conhecia toda a parte burocrática, né? A gente só queria ajudar, né? E quando a gente começou, tem um curso, né? Então a gente foi ver e acompanhar toda a legislação, né? Como a Jane falou, né? A criança tem todo o acesso a tudo que ela tem o direito, né? Então a gente tem que saber aonde a gente pode chegar e o que pode ser feito. Então, quando a gente chegou no Sapeca, isso foi muito bacana, a gente ter essa noção de que não é só, né, dar carinho, né? A criança tem o direito ao acompanhamento de saúde, à educação, né? Então, isso foi muito legal para a gente ver. E a gente ter esse acolhimento de uma visão assim que não é que a criança saiu da família porque o Sapeca decidiu, né? Eles têm todo um acompanhamento da família antes, né, da criança sair da família, né? Então isso é muito importante. E quando eles decidem essa retirada da família, já tem a família que vai acolher, né? Já tem uma equipe do Sapeca que vai acompanhar. Então tem todo um processo por trás disso. E como foi para você, assim, acolher crianças desprotegidas? É maravilhoso. É uma sensação e é uma capacitação, né? Que você vai. Não é assim. Eu escuto muito das pessoas quando eu falo assim: eu sou família acolhedora. Eu nunca conseguiria fazer isso. Né? A gente também achava que não conseguiria, né? Mas é uma coisa que acontece com o tempo, né? A hora que você vai fazendo o curso, elas vão preparando, falando histórias, né? De tempo, de situações, né? Com as crianças. Então você vai vivenciando aquilo desde antes de ter uma criança na sua casa. Você tem famílias acolhedoras que dão seus exemplos, então você acompanha isso também. Mas a hora que chega a criança, né, que elas ligam, né, olha, tem uma criança assim que você está disposta a receber e tal, nossa, é assim, uau! Qual o sentimento que você descreveria? É compaixão, sabe? Você fala assim, agora é o tempo dessa criança, né? Então a gente se abre como casa, como família, né? A gente tem 2 adolescentes que acolhem tanto quanto a gente, né? Eles adoram e brincam e fazem parte da história da criança, né? Tanto que a gente tem algumas crianças que a gente já acolheu, que a gente encontra e vê, né? Isso é muito gostoso, né? Mas é essa sensação de falar assim, não, agora a gente vai fazer por ele, né? Ou por ela. Né? É interessante você colocar, porque eu já vou fazer a outra pergunta, né? E depois a Jane também pode falar de sua experiência, né? Passou por sua cabeça, porque a gente ouve das pessoas muito essa fantasia, eu queria muito ser família acolhedora, mas eu não sei, porque eu tenho medo de me apegar à criança. Vocês ouviu muito isso? O
que é essa fantasia? Eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque a gente escuta das pessoas. Sim. Eu não consigo ser família acolhedora, porque Já eu vou me ouvi isso. apegar muito à criança. E aí, porque aí eu vou fazer outra pergunta. A criança precisa do apego, precisa desse amor com compaixão. A criança precisa... Do que a criança precisa? Né? Do apego, né? Então eu queria que vocês, eu estou aqui problematizando e queria que vocês respondessem para a gente, porque pode ser a dúvida de que alguém que está nos ouvindo, né? Todo mundo faz essa pergunta e uma grande parte tem esse receio e muitas vezes não chega a se abrir para conhecer porque fica nesse medo. Então, até depois que faz o curso inicial, né, a formação, você pode a qualquer momento falar que não quer, mas abra para conhecer, faz a formação. Porque aí você vai entender, você vai dar a si mesmo a oportunidade. E o apego é uma coisa tão interessante, porque eu digo que para mim ele é um verdadeiro paradoxo, né? Aquilo que a pessoa mais tem medo é aquilo que a criança mais precisa. Porque o apego, ele é muito mal compreendido. A criança que aprende a se apegar, ela se apegará a outros adultos. A criança que não viveu a experiência de um apego, ela busca o apego para o resto da vida. Interessante. É um paradoxo. Então, se a gente puder entender, né, o que significa eu, adulto, ensinar uma criança a se apegar, por exemplo, se eu tenho um filho que foi bem cuidado, um filho que eu permiti que ele se apegasse em mim, eles vão embora das nossas casas. Os que não saem de dentro de casa, a gente tem que parar para pensar o porquê. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho uma criança que está passando, acho que a Lau falou muito bem, né, como família acolhedora, e você fez uma pergunta que então eu aproveito para dizer, a Lau estava explicando, existiu todo um cuidado que foi oferecido pelas políticas públicas para essa família, e chegou num determinado momento, porque eu digo assim, existe uma diferença muito grande em uma família em situação de vulnerabilidade para risco social, não é sinônimo. A vulnerabilidade, ela é parte da política da assistência social e você encontra lá na prevenção, a assistência social não foi feita para qualquer família, ela é feita para a família em vulnerabilidade social e risco. Agora, o risco, ele é algo que a criança está ali passando por um perigo. Então, até em alguns países, se chama situações de perigo, não chama situações de risco, chama de perigo. Então, o juiz retira aquela criança que foi informada pela rede, que não está conseguindo proteger, e aí ela entra para o serviço de família acolhedora. Né? Então, o serviço de família acolhedora prepara para receber. Quem tira é o juiz. Né? Então, juiz embasado nos relatórios que foram feitos. Então, a partir do momento que ele entra para o serviço, ele vai para a casa de uma família que foi formada e que vai trabalhar, o serviço vai trabalhar intensamente junto com aquela rede que identificou qual é a situação que aquela família está para sair da situação do perigo, do risco, e a criança poder voltar a morar com os seus pais, ou com seus avós, ou com seus tios. E a gente diz que é um grande trabalho em rede, porque por mais que... a gente tem 1 ano e meio, né, para trabalhar, até 1 ano e meio. Então, você tem que tirar a criança do risco. Mas em 1 ano e meio, nem sempre você tira a criança da vulnerabilidade. Então, por isso que essa rede é muito importante entrar junto com o serviço, e a hora que retorna, o fato dela já estar junto, ela continua a atender a família, para ela, de fato, chegar num determinado momento e sair da vulnerabilidade social. Então, nós trabalhamos muito com isso. E aí, hoje, né, em Campinas, nós temos um plano de primeira infância, e ele foi pensado e destinado para que a gente pudesse atuar na base da vulnerabilidade social. Porque se uma criança, né, de 0 a 6 anos for trabalhada bem, importa se no família acolhedora, onde quer que seja. A criança sofreu um trauma, por exemplo, veio para a família acolhedora. Todos trabalham intensamente, esse trauma não estaciona na criança. Eu tive uma experiência, posso contar? Sim, claro, fica à vontade. Eu já tinha saído da família acolhedora, já tinha saído de secretário, estava no meu último ano de trabalho, quando teve uma menina, que já é uma mulher, ligou para o serviço lá do Família Acolhedora, se identificando, ela era uma criança que tinha sido acolhida por nós e eu era assistente social que tinha atendido. Ela tinha 4 aninhos quando veio.
E foi um caso maravilhoso, assim, de atendimento. E ela, quando ligou, ela ligou dizendo assim: eu passei por um momento muito difícil na minha vida e eu sempre lembro de vocês cuidando de mim. E eu lembro da família acolhedora que cuidou de mim. E eu queria ver a família acolhedora, porque eu perdi o contato. Então, quando essa menina, e tem, claro, tem todo um desdobramento do antes, do depois e tudo, mas quando ela vem e faz isso, ela deu respostas muito interessantes para a gente, porque apesar dela ter a dor, a imagem que vinha para ela era de alguém que estava sendo cuidado. E o objetivo desse serviço é de fato oferecer para a criança que sofreu trauma que o trauma não deixe sequelas para ela, entendeu? Por isso que a família acolhedora tem um papel essencial, né, nessa questão. Dizer, existem pessoas no mundo que estão aqui para cuidar de você e nós vamos juntos cuidar da sua família, porque nós temos que trabalhar intensamente para que ela possa voltar, em primeiro lugar, para a sua família. Se isso não for possível, ela vai ser encaminhada para adoção, né? A gente teve uma experiência muito bacana quanto a essa história, né? Quando a gente estava se preparando, a gente falou para várias pessoas que a gente estava fazendo esse movimento, né? E aí uma pessoa me falou assim: mas como você vai ter coragem de fazer isso? Tirar a criança da família, você vai mostrar para ela um mundo que ela não tem e depois ela vai voltar. Aí eu fiquei naquilo, né? Falei, nossa, será que eu tô fazendo errado? Será que não é uma boa ideia, né? E aí passou o tempo, a gente decidiu acolher e num acolhimento, no segundo acolhimento nosso, o menino ficou dos 45 dias a 1 ano e 1 mês, né? E aí ele foi embora, né? E a gente ficou naquele choro, né? E aí, 3 meses depois, a gente encontrou com ele e a mãe, né? A hora que eu vi, eu estava dirigindo, eu parei o carro, falei para o Maurício, falei assim, é ele. Aí eu parei o carro, já cheguei assim, eu falei, nossa, né? Calma. Aí falei para a mãe dele, nós somos a família acolhedora que estava com ele, não sei o quê. Ela falou, vem aqui, vem dar um beijo nele, não sei o quê. E ele estava no carrinho. Aí ela foi soltar ele do carrinho para eu pegar assim e vê-lo, né? Ele saiu do carrinho e correu para ela. Naquela situação, naquele momento assim, eu falei assim, gente, eu até fiquei triste, claro, tenho que confessar, né? Porque eu queria vê-lo, queria abraçá-lo, né? Mas naquele momento eu entendi. A gente viu que ele precisa do apego, ele precisa do carinho, né? O amor, ele transfere para a próxima família, né? Ou sendo voltar para a família original ou ser adotado, né? Ele consegue transferir esse amor que ele teve na nossa casa. Então isso foi muito gostoso e muito uma coisa que nos acalmou o coração, né? Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está judiando da criança, né? Mostrando uma coisa que depois ele não vai ter, né? E foi totalmente isso assim que nos deu paz, assim, né? Porque senão ele estava bem, né? Ele só transferiu todo o carinho, todo o amor que ele tinha recebido em casa, né? Para a nova família dele. O quanto nesses meses, né? Mais de 1 ano, você pôde protegê-lo, ensiná-lo o que é amar. Exato. O que é o amor de mãe e filho, e que ele pôde voltar e amar a sua mãe. Exatamente. Né? Assim, é muito mais amplo, né, essa questão da proteção, né? É por isso que o direito da criança de ter essa convivência com a família e a comunidade, e nós, enquanto comunidade, nosso papel também, né, de poder amar crianças, proteger essas crianças, a primeira infância é tão importante, né? Eu estou com uma dúvida aqui em relação a isso, a partir da experiência que você contou. Né? Enquanto essa criança está com a família, né, com vocês no caso, né, com essa célula mater, né, que é a família, como diz Rui Barbosa, né? Quem que está trabalhando? Existe algum trabalho? Talvez a Jane possa responder melhor. Com as mães. Por exemplo, essa mãe, como que no período que ela ficou sem a criança, como ela foi trabalhada para depois acolher essa criança?
Olha, essa fala da Lau daria para a gente ficar aqui só conversando sobre a fala dela. É um livro, né? Porque assim, esse é o fundamento do trabalho. A família acolhedora é parte desse grande trabalho. Enquanto ela cuida da criança, a equipe do serviço cuida da família junto com a rede. Então, a ideia é que a família possa superar aquele motivo pelo qual a criança foi retirada. Por isso que eu volto a dizer, é o motivo pelo qual a criança foi retirada e não todos os problemas da família, porque 1 ano e meio a gente não consegue. Então, a alta complexidade precisa trabalhar muito com a média e com a básica, com as outras políticas públicas. É um trabalho em rede, né? Agora, a Lau falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender, né? Porque eu acho que acolher uma criança e adolescente é um grande desafio, não é qualquer ser humano que faz isso. E ele dá ao ser humano, eu sou a maior fã, tá, das famílias acolhedoras, então eu digo assim, ela dá ao ser humano a possibilidade daquilo que a gente chama de amor sem posse. Você dá. Repete, amor sem posse. É bom a gente frisar isso. É o verdadeiro conjugar um amor sem posse. Porque assim, ela dá algo que ela pode nunca... Ainda ela viu essa criança, pode ser que ela nunca visse. E aí eu vou contar uma pequena historinha. Quando eu era assistente social nesse serviço, eu atendi um caso, atendi vários, né? Mas esse caso eu aprendi demais. Era uma mulher negra, muito bonita, ela tinha uns 25 anos quando a gente começou a atender, e ela foi criada num abrigo. Desde que ela nasceu. Era um abrigo no interior do estado e ela veio para Campinas em busca da mãe dela e da família dela depois que ela já tinha tido um filho, o filho ficou lá no abrigo e ela veio para Campinas com mais 2 e chegou em Campinas, ela se envolveu com droga nessa busca, né, que ela veio buscar a mãe e as crianças um dia, o barraco pegou fogo, ela estava fora do barraco, as crianças foram acolhidas. Esta mulher, eu falo foi porque ela já partiu, mas naquele momento, né, que trabalhamos bastante com ela, eu aprendi demais, assim. Aí eu vou dizer um pouquinho dessa experiência. Eu fui escrever esse caso, e quando eu fui escrever, eu queria dizer aquilo que eu sentia, e eu fiz uma metáfora. E essa metáfora me ajuda hoje, todo mundo que me vê falar, eu falo dessa metáfora. Porque assim, é como se quando a gente nascesse, né, a gente pendurasse uma bolsinha aqui do lado, né, então... O pastor tem a dele, a Kel tem a dela, você tem a sua, eu tenho a minha, né? Todos nós temos a nossa própria bolsinha. E nós vamos colocando ali dentro experiências boas, ruins, desde o momento do nascimento. Ninguém pergunta na boca da bolsa ali, se é mãe, é pai, se você não for, você não pode pôr nada. E por que eu fui falar dessa bolsinha? Porque eu via que aquela mulher que estava ali na minha frente, ela remexia essa bolsinha dela para pegar algum elemento para ela ser mãe, mas ela não tinha. Ela não estava na bolsinha dela, ela não tinha tido a experiência do que era ser cuidada por uma família, e ela não conseguia ser isso pro filho dela, né? Porque ela não tinha elementos ali dentro. Ela tinha uma busca por uma mãe, mas não por ser uma mãe. E a melhor coisa que a gente podia fazer por aquelas crianças naquele momento era permitir muitas vezes uma adoção. Que as crianças poderiam viver isso, porque ela realmente, depois de muito tempo, e essa foi cuidada, hein? Porque naquele tempo não tinha o número de meses. Então eu digo assim, o que nós precisamos fazer? Encher a bolsinha das crianças. E ela pode ser que um dia não saiba quem foi que colocou lá, mas o que importa é que ela tenha algo lá. Então o papel da família acolhedora e de nós, né, da sociedade, é olharmos pelas crianças, né, e colocar a base, que é o alicerce. Nós somos hoje o que nos deram na nossa primeira infância. Então, assim, ser família acolhedora e é mais. Não é só na primeira infância. A primeira infância é a parte mais importante, mas não é à toa que a legislação brasileira fala que é de 0 a 18 anos, e hoje já está até falando que é mais, né? Que a gente possa formar a base do que será o adulto, né? Então a família acolhedora coloca na bolsa. Olha que desafio que você coloca para um ser humano, que é colocar na bolsa sem, às vezes, saber se aquilo que ele colocou, ele vai ver o resultado. O que importa é quem colocou, né?
que importa é que colocou. Olha que Exatamente. desafio, olha que desafio de você E com amor, viver. né? E o amor. É um sem receber desafio nada em troca. humano, gente, fora por isso que eu falo, não é fácil ser família acolhedora, não é fácil concretizar uma proposta como essa, sabe? Mas eu imagino aqui que a gente já ouviu tantas, vocês já falando assim, aqueles que estão nos ouvindo agora, né? Aqueles que, eu acho que, assim como nós fomos tocados aqui pelas experiências de vocês, pelas histórias de vocês, pelo nosso trabalho, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo, não sei, de várias partes aqui da nossa comunidade, as pessoas, como é que elas podem ser família acolhedora? Quais passos? Os requisitos. O que, se eu fui tocada, e como é que eu quero entender mais, eu quero saber mais, o que a pessoa tem que fazer? Então, em primeiro lugar, precisa ter o serviço no município. E eu fiquei feliz conversando com a Raquel, porque a Raquel disse que a abrangência do projeto é Sumaré, que tem serviço de família acolhedora. A gente, nosso propósito, nosso objetivo é para sensibilizar pessoas. Pessoas estão nos ouvindo. Isso. Estão, e quem tem ouvidos ouça, né? Né? E a gente sabe que o projeto é para cada município. Isso. Para os discípulos de Jesus, as famílias que estão ouvindo, as pessoas que querem ser. Então, o serviço não tem só em Campinas, tem toda a região tem. Vários. Então, essas pessoas que se sentiram tocadas e querem entender mais, quer saber mais, o que é que elas têm que fazer? Então, em primeiro lugar, é ter o serviço, né, no município, aí morar no município. Então, existe uma lei municipal, né, e aí vai depender muito da lei de cada lugar, mas na média, né, no Brasil, a gente recomenda que sejam famílias que morem no mínimo há 2 anos, né, na cidade. Campinas é isso, que tenham disponibilidade não só para acolher, mas participar do serviço, porque a gente brinca, não é pegar a criança e ir embora. Por isso, pastor, a família acolhedora, ela é reavivada o tempo todo da missão dela. Porque se ela fica sozinha, a tendência pode ser, acho que eu posso ficar com essa criança. Não, ela é lembrada o tempo todo da missão dela, ao mesmo tempo ela sabe, a criança visita os seus pais, junto com os profissionais do serviço. Então, se ele ficar 1 ano na casa da família acolhedora, nesse 1 ano ele vê seus pais, ele vê seus avós, ele vê a sua família, ele sabe só, e é tão bonito de ver isso, porque os primeiros encontros são difíceis, né? A criança vai ver e ela sente na hora de voltar. Na outra vez ela já vai um pouquinho melhor, na outra ela vai um pouquinho melhor, depois estabiliza, que ela sabe que ela está aqui, mas a família dela está com ela. E essa transição vai ocorrendo, né? Até o momento que ele começa a ser preparado para voltar, né? Ou ir para uma adoção. Então, todas as etapas são muito cuidadas, né? Então, a pessoa tem que ter disponibilidade para isso. A gente sugere, né, que, claro, a família acolhedora não pode estar dentro da família envolvida com problemas psiquiátricos ou uso de substâncias psicoativas. Que mais será? Acho que é isso. E aí ela recebe uma bolsa auxílio, que não é pagamento para a família, mas ajuda nas despesas da criança, que é justo, né? Então, acho que é isso. E poder ser maior que 18 anos também. Sim. Bom, também deve ter um processo seletivo, né? Onde é a família analisada e depois passa por um processo de preparação. Eu acho que eu ouvi a Lau falar alguma coisa de uma preparação. Tem uma formação. E depois tem um acompanhamento. Você falou de lembrar de que tem um período ali. Temos reuniões quinzenais. Vamos falar sobre isso. Né? É importante o pessoal saber. Essas reuniões são muito bacanas, né? Porque essas reuniões nos lembram, né, mesmo de legislação, né, para a gente estar atento, o que a gente tem que cuidar da saúde e da educação da criança, né, e tem as reuniões com palestras, né, para a gente entender um pouco mais da criança, o que pode ser feito para ela, né. Então isso é muito gostoso também, porque a gente tem um maior conhecimento, né. Mas o tempo todo a equipe do Sapeca liga para a gente, né, como é que vocês estão, tá tudo bem, né, eles visitam, fazem visitas,
né? Então isso também é um acompanhamento. Então a né, família, desculpa te interromper, a família Sim. não se sente só. Não. E ela se sente acompanhada e orientada, protegida. Sim, sim. E em todo o processo, antes de você ter uma criança com você, a família, na hora que você faz a formação, você diz uma certa idade, uma faixa etária que você prefere para acolher. Então, sempre que surge uma criança daquela idade, né, daquela faixa, é a faixa que eles vão te ligar. Consultar. Né? Olha lá, tem uma criança aqui de 1 ano e é assim, assim. Normalmente não tem muitas informações nessa hora, né? Mas eles consultam para ver se a gente está no momento que pode acolher. Né? E vai acompanhando todo o processo. Então, sempre, olha, encontrou com a mãe, foi assim, não foi assim. Agora a gente está no processo assim, porque eles enviam, né, 6 meses, né, tem os prazos lá, né, os relatórios, né? Então eles vão avisando. E isso é bom para a gente também, né? Porque você vai acompanhando e sabendo assim, ó, tá chegando no final, né? Olha, ainda não tá bem. E é um processo, né? E é um processo que tem acompanhamento da criança, da família que está acolhendo, mas eu fico ainda com esse primeiro olhar, né? Nós falamos de várias coisas aqui, falamos agora desses caminhos, né? Que as pessoas... eu estou imaginando que tem pessoas nos ouvindo e agora... que o coração está pulsando, porque assim a gente falou que das crianças desprotegidas, né? Das crianças que estão em perigo, e tem crianças que estão em perigo, né? Famílias que estão desprotegidas, vulneráveis. E quais são os caminhos, né? Hoje em Campinas nós temos 2 serviços que fazem os serviços de família acolhedora, que é o Sapeca e o Conviver. Então assim, esse início do nosso projeto aqui, né, o projeto Sensibilizar, esse é o início. Que essas pessoas escutem tudo isso e que queime o coração delas. Sim. E que elas escutem e olhem para a infância, olhem para a criança querendo proteger, porque nós precisamos de famílias, né? Sim. Famílias que às vezes sentem medo, não é? Sim, com certeza. E assim, eu queria ouvir mais de vocês, assim, dessas experiências. O que fica, assim... quantos reencontros você já teve, Lau? Sim. Porque não foi só um filho, né? Que a gente sabe que não foi só um filho. Então, quantas experiências? E o que é essas experiências de trabalhar no serviço ou de acolher a criança? Quais os efeitos disso na vida de vocês quanto família? E na vida da criança também. Queria ouvir um pouquinho das experiências de vocês, que eu acho que é importante, porque sensibiliza quem está nos ouvindo e quem está nesse processo de querer ser família acolhedora. Bom, deixa eu falar. Nós já acolhemos 4 crianças, né? Então, nessas 4 crianças... 4 filhos. Do coração, são, né? Mas são mesmo. E dos 4, só um que a gente nunca mais viu, assim, nunca mais teve notícia, né? Então, a gente tem... Não é um acompanhamento... Quando a gente começou, eu achei que eu fosse virar uma tiazona, né? Ter um monte, chamar para ir em casa, não sei o quê. Mas cada família tem a sua maneira de lidar com a situação, né? Mas a gente convive, de uma certa maneira, com os 3 últimos que a gente acolheu, né? E isso é muito gostoso. E isso é uma coisa que a gente leva para casa, né, para nós 4. Sempre quando a gente encerra um acolhimento, a gente faz um momento meio nós 4, assim, né, de falar assim, olha, como que foi? Como é que você tá? A minha filha é mais emocional, assim, ela fala, mamãe, não quero acolher nunca mais. Não quero mais. Aí passa um tempo... Ai, não, vamos acolher, né? Porque é gostoso, traz alegria para casa uma criança, né? Só que a gente, como cristão, né? Poder fazer pelo outro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Assim, é o que a gente está aqui, é a nossa missão, né? Então a gente tem que se desprender um pouco, porque precisa, né? É esse amor... sem esse apego de que vai ser seu,
né? Você se apega, quando vai embora você chora pra caramba, né? Tem esse momento de luto, né? Mas você saber, você olhar a criança depois de 3 meses e a criança já tá ligada a outra pessoa, amando, né? Pra gente falar assim, não, tá feito, né? O nosso trabalho foi bem feito, nosso papel foi cumprido, né? Então nosso propósito é esse. E eu tenho uma experiência que não foi minha, né? Mas uma amiga minha, que é do Serviço do Paraná, né? Não é daqui. Ela não podia ter filhos, né? E ela queria adotar. Ela adotou uma menina de 5 anos de um abrigo, né? E ela falou assim, Lau, foi tão difícil conseguir receber um abraço, né? Porque a garota chegou lá já armada, né? Sem esse amor, sem esse carinho, né? E ela falou assim, nossa, demorou quase 1 ano para ela me abraçar, para ela falar assim, oi mãe, né? Assim, e entregue, né? Aquele abraço de realmente, né? Se entregar. E aí ela falou assim, quero adotar mais um. E aí ela foi, adotou mais um menino. E o menino veio do serviço de acolhimento. Ela falou assim, Lau, ele chegou pronto. Foi exatamente isso que ela me falou. Ele chegou pronto. Porque ele já tinha recebido amor, ele sabia o que era aquela situação. Sabia o que era uma família, né? Exatamente. É contundente essa sua fala, viu? Eu falo que a família acolhedora fala tudo, né? Porque ela vive isso, né? Então, isso que ela está falando, tem tanta teoria que sustenta, mas a fala, ela é a fala, é essa fala. Experiência, porque né? O exemplo assim, arrasta, né? Não tem jeito. É isso. Porque o que a gente vê é que, por exemplo, o abrigo, né? Eu sempre digo, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que vivem no abrigo, mas por mais que você dá o melhor de si, o problema é o modelo. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Tem uma bebezinha, né, que está lá, e você tem o educador, a menininha chora, você vai lá, esfrega a barriguinha dela, você entra, né, numa relação com ela, e você percebe que aquele choro é um choro de dorzinha de barriga. Só que aquele educador vai embora. Às vezes ele vai aparecer 36 horas depois, dependendo da carga horária que é desse serviço. Entra outro, ela vai e chora. E ela espera que ele venha e passa a mãozinha na barriga dele. E ele faz outra coisa. Então, essas respostas à demanda de uma criança, que é dada sucessivamente de forma diferente, ela não oferece o mesmo desenvolvimento de um lugar onde existe um contínuo, né? E existem várias pessoas da família dando para ele que todo dia é muito parecido. Vai ter algumas coisas que são importantes, as falhas, né, no desenvolvimento, mas essa continuidade que a família oferece para uma criança, com certeza hoje as pesquisas comprovam a grande diferença que faz no desenvolvimento humano. Então a gente não fala mal do abrigo, porque não estamos falando mal das pessoas, porque a gente sabe quantas pessoas fazem o melhor de si. Eu trabalhei em abrigo, te levantava para dar certo, só que o modelo institucional hoje, ele é entendido como não é o melhor modelo. Então nós temos que nos municípios fazer o maior esforço, não porque a família acolhedora é moda, não é isso, é porque a família acolhedora pode oferecer um melhor apoio, maior cuidado e proteção no momento que a criança precisa, sabe? E a família também, ela traz todos os elementos, né? A família, o irmão, as relações, de que essa criança precisa entender a proteção no seio da família para ela poder voltar e ter experiência na sua família de origem. Porque tem uma equipe trabalhando com essa família de origem para poder receber essa criança, né? E assim, é muito ambíguo, né? Por isso que eu acho que é muito importante quem está nos ouvindo e se está sensibilizado com tudo isso, porque é importante a gente saber que nós temos pessoas que podem sim acolher, que podem se desapegar de si mesmo e falar assim, nossa, eu tenho condições enquanto família de acolher crianças, acolher adolescentes, de dar essa oportunidade deles
conhecer uma família diferente, uma família que pode aprender a amar, aprender a conversar, aprender a falar mais baixo, aprender o que é um abraço, que às vezes não sabe. Nós já recebemos crianças que choravam sem sair lágrima dentro da família acolhedora. E nós tivemos uma vez uma criança de 4 anos e ela chegava, parava na porta da cozinha e não entrava. A hora que abriu a geladeira, ela fazia assim. Sabe, porque as normas e as regras, muitas crianças, você não deixa entrar na cozinha, porque na cozinha tem faca, porque, né, tem perigos. A criança não convive com todos os espaços como ela convive dentro de uma casa. E às vezes, o tempo que ela fica no berço, porque é um educador para atender vários, ela vai descobrindo que chorar também não adianta. E ela vai firmando essas questões que para ela refazer o abraço, ele não é algo automático. Então você vai deixando a criança com sequelas muito grandes no desenvolvimento. E aí nós estamos falando de uma proteção caríssima para o Estado, porque o serviço de acolhimento ele é um serviço caro, e nós ainda não oferecemos um bom produto de tudo isso. Então, assim, todos os estudos hoje têm nos levado, né? Agora, eu também digo que não é um passe de mágica. Esse é um outro ponto que eu tenho procurado. Outro podcast. Daria outro podcast, daria um artigo, daria um estudo, que é a gente não é assim, ou tem pessoas que não acreditam, ou tem pessoas que romantizam demais. Como se o fato de você colocar em família acolhedora também todos os problemas estão resolvidos. Nós não podemos pôr na casa de uma família e não dar atenção para a família. Então tem todo um custo também, né, para você fazer um serviço dessa natureza. Então eu falo que tudo isso requer cuidado e proteção, né? Cuidado e proteção. E é isso, eu acho que a oportunidade que a família tem de dar à criança a oportunidade de saber o que é uma família, o que é um abraço, o que é um amor, o que é ser cuidado, né? O que é ser protegido, isso não tem preço. É que é o quebrar o ciclo, né? A gente fala muito isso. O fenômeno da violência. Né? Porque aí você mostra para a criança que o que a gente está falando, né? As crianças querem voltar para a família. Elas não querem, a ideia delas, né? Quando visita a família, né? Durante a semana, ela quer ficar lá, é aquilo que ela conhece, né? E a nossa ideia não é retirar, ou mesmo do serviço, né? Retirar e acabou. É mostrar para a criança que existe algo além daquilo que ela vive. Né, que no momento não está sendo o melhor para ela. Né? Não é que aquela família é errada ou que não serve. Serve é resolver aquela situação pontual. Né? Então, você quebrando esse ciclo e mostrando para a criança, olha, você pode receber amor, é desse jeito, você não tem que cobrar, você não tem, né? Você tem direito a isso. O amor é livre, é para você. Né? E aí a hora que ela volta para a família, ela tem uma visão assim, não, eu sou amada, né? Eu pertenço a essa família e eu posso mudar isso daqui. Então isso é muito legal, né? A criança vê uma situação diferente, e isso que é o prazeroso pra gente, né? De falar assim, não, ele conseguiu ver, não que a gente é perfeito, não. Né? Acontecem muitas falhas, mas à medida do possível ele vê uma família, né, que consegue lidar melhor com alguma situação, né, que ele estava vivendo. Vai saber diferenciar o que é um abraço, o que é o afeto da violência, do bater. Exato, né? Exato. Então isso é muito importante. A criança ela tem a oportunidade de ser protegida. E eu creio que tem muitas famílias, muitos casais, muitas famílias da nossa comunidade, no Brasil inteiro, que têm condições de abraçar. Né? Aí fica pequeno a gente achar que eu vou me apegar. Isso. Porque eu trabalho para a criança e não para mim. E só que assim, eu já ouvi muita coisa das famílias acolhedoras, eu creio que ela falaria o mesmo, que eu fui para dar e quem ganha mais sou eu. As famílias acolhedoras falam. Outra coisa que eu aprendi com as famílias acolhedoras, elas falam que elas são ponte. Elas pegam de um lado e levam para o outro. Elas são meio, elas não são fim. Então aí a pessoa fala assim, mas aí, então vai adotar. Adotar é diferente. É diferente, outra situação. Entendeu? Quem acolhe sabe que está fazendo este papel.
Então ele se prepara. E aí a gente até brinca com as famílias na hora do luto, né? Pode chorar, você tem direito de chorar, você tem direito de sentir, né? A gente tá aqui para te apoiar, as outras famílias apoiam, é lindo de ver. Você vê uma família que acolheu no primeiro dia e vai para uma reunião, qual é o sentimento dela e quando ela está entregando também, porque aí ela chora, a outra acolhe, sabe? Então é muito diferente, uma família nesse trabalho, uma família vai ajudando a outra, entendeu? Saber que é uma missão, né? Que outros filhos virão, né? E eu acho que é importante também saber que o quanto você pôde contribuir na proteção de uma criança, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente tem as histórias também, né? De você perceber assim uma criança que ela é reintegrada, né? De repente, aí você vai chegar na casa, aí a família fala assim, nossa, a criança agora tá pedindo pão com geleia, né? Por quê? Ele aprendeu a comer pão com geleia, ele sabe o que é geleia, ele sabe sentir o sabor de uma geleia. Isso é importante, você poder oferecer para a criança proteção e ressignificar outras coisas e conhecer outros sabores e saberes, né? Comer à mesa, porque eles aprendem que gostam de comer à mesa. Eles também levam novas coisas para a família. E eu nunca vi uma criança não querer voltar para sua família. Exatamente. Você pode dar na casa com piscina, com isso, com aquilo. Eles querem a família deles. Eles querem chamar o pai de pai, a mãe de mãe. Então é bem interessante. E nesse processo... como que se bem que vocês pegaram crianças bebês, né? Sim, bebezinhos, né? Mas as crianças chamam a família acolhedora de papai e mamãe? Tem várias, né? É muito orgânico isso, né? Depende, não é forçado. De tio, isso, não é forçado. Entendi. Não. É o momento da criança. A gente explica muito, né? No passado isso era um problema, sabe, pastor? As pessoas falavam assim, porque é muito interessante entender que a gente até não chama de mãe acolhedora, né? Ela é a mãe da família acolhedora, né? Porque ela não é a mãe da criança. E aí, dependendo muito de como o casal ou a pessoa sozinha, que também acho que esse é o perfil importante dizer. Pode ser um homem sozinho, pode ser uma mulher sozinha, pode ser uma pessoa separada, aposentado, eu acho que a gente pode divulgar bastante, né? Porque professores aposentados, né? Tem tudo isso, sabe? Que acolhem, né? E o importante hoje, depois da gente estudar muito, a gente tem que deixar a criança escolher como ela quer ser chamada. Talvez quando eles acolherem crianças que falam, eles vão ver que um acolhimento após o outro, um vai chamar de tio, outro pode chamar de madrinha, outro pode chamar pelo nome. E alguns vão querer chamar de pai e mãe. E a gente não corrige, porque partiu dele. E às vezes, e ele sabe muito bem que mãe quer essa e que mãe quer outra. Gente, as crianças não nos dão problema. Quem dá problema são os adultos. As crianças são maravilhosas. Elas sabem a hora que elas vão voltar para casa. Não é? Elas mostram pra gente o comportamento que está na hora de voltar. É muito lindo de ver, né? É impressionante. E algo que a gente nunca pode, em todas as relações, né? A gente tem que saber quem é o adulto da relação. A criança precisa ser protegida, né? E deixa ele chamar do que ele quiser. Tem criança que, por exemplo, ela tem uma filha de 4 anos, acolhe outro de 4. Você acha que a criança de 4 vai chamar ela de mãe e o outro não vai chamar de mãe? Não faz mal. O importante é como ela responde a isso. Ela não fala vem como mãe. Né? Ela pode dizer vem com a Lau, ou vem com a tia, ou vem com a madrinha. A forma como ela nomeia não significa que ela proíbe o outro, mas ela nomeia. E deixa ele continuar chamando o que ele quiser chamar, isso não é problema. Hoje, pra gente, isso está resolvido. Tudo bem, gente. Nós estamos aqui há um pouco mais de 1 hora, eu acho. Já, né? E papo bom. O papo vai longe, né? Um papo muito gostoso aqui sobre um programa muito importante, né? Isso não é mais um projeto, é um programa, né? Serviço, muito importante. Né? É um serviço. E é um serviço né? Que nós queremos... incentivar você que está, não somente da Chácara Primavera, mas na abrangência que tiver esse veículo de comunicação, que você ore sobre isso, pense sobre isso, que pode ser uma maneira de Deus te usar com uma missão na sua vida. É uma missão não de longo prazo, como criar um filho até 18 anos, né? Curto prazo, mas
que se você é um discípulo de Jesus, se você conhece o amor de Deus, se você é uma família que é respaldada por esse amor, o amor que Jesus ensinou, que é mais doação, né? A pessoa entra querendo doar, mas acaba também recebendo, né? Porque é uma troca, né? Você se sentiu desafiado, né? Eu acho que a Raquel tem um caminho aí para ajudar. Procura a gente aí, que nós podemos te ajudar diaconia, né? a ingressar através da diaconia, né? Que esse é um projeto da diaconia, que o objetivo é sensibilizar a nossa comunidade Chácara Primavera e todos que estão ouvindo, tá? A pensar a sério a respeito disso, a conhecer melhor sobre isso e, quem sabe, entender que Deus tem uma missão para você de influenciar a vida na mais tenra idade, né? De 1 a 6, né? E você pode influenciar grandemente com tudo que você já recebeu. Nós já participamos nós apoiamos a Uniasec, né? Que são casas lares, né? E os nossos jovens desse ano no carnaval, fizeram ações nessas casas, né? E a gente sabe que é muito difícil, né? Quando eu ouvi que uma criança que é acolhida por esse serviço, né? Ela se integra muito mais, se bem que essa criança não é órfã, né? Muito diferente da família, criança, né? Geralmente das crianças, de via de regra, né? Que estão nas casas lares são órfãos. Essa criança não é órfã, ela tem uma família, né? Isso é muito interessante, a família não é alienada desse processo, né? Não. Eu queria convidar a vocês três a dar uma palavra final para os nossos ouvintes, no sentido de encorajar. E foi fantástico hoje aqui, porque nós tivemos o embasamento teórico, né? Todo o conhecimento basilar aqui, que é muito importante para qualquer serviço, e nós também tivemos aqui a experiência prática, lá o que resultou, né? A praticidade e a experiência deste casal, da Lau e do Amauri, que com certeza influenciou e inspirou muitos de vocês, eu espero. Então, dá uma palavra para os nossos ouvintes, encorajando-os. Se bem que tudo que foi falado foi encorajamento, né? Mas agora uma palavra final, um conselho para eles. Gente, a minha palavra é tentem, abram a mente para conhecer, né? Talvez não seja agora o momento, mas conheçam, né? Dê a oportunidade, porque vale a pena. Não é balela quando a gente fala exatamente isso, que quando a gente entra, a gente acha que vai ajudar, e a gente é muito mais abençoado e a maturidade mesmo, né, do amor, de se conhecer que o amor não é esse sentimento, essa paixão, é realmente uma doação, um serviço mesmo, sabe? É muito gostoso a gente se vê com um propósito, a gente se vê como uma pessoa que é útil e está ajudando o próximo. É muito bom, é um serviço que nos traz propósito de vida mesmo, e isso é cansativo? Tem o dia a dia, a gente pega como tudo que é bom pequenas. Na vida é cansativo. Exatamente, né? Nada é 100%, né, só alegria. Tem as canseiras das madrugadas, né, das mamadeiras, mas é muito reconfortante, assim, é muito bom você saber que está fazendo algo para uma outra pessoa, né, que não é só o seu quadradinho ali, seu mundinho, né, tem um próximo, e isso é muito bom, vale a pena. Obrigado, Laura. Eu acho que a Lau falou tudo, né? Eu diria que, para mim, viver, né, o serviço de família acolhedora, ele é mais do que um ato de solidariedade, porque nós podemos até ir, né, como um movimento de solidariedade. Mas quando a gente chega no serviço dessa natureza, né, que tem todo um respaldo do Estado, né, nós vamos tendo a oportunidade de viver o nosso lado cidadão. Nós vamos ajudando que essa cidadania, né, tão importante no nosso país, ela possa ser vivida. Acho que eu fecharia com a sua palavra, né?
eu poder fazer por um aquilo que eu gostaria de fazer por todos. E começa com isso. A gente começa sendo cidadão, né? E tendo a oportunidade de sê-lo, né? E eu termino agradecendo a vocês. Isso é o início do nosso lançamento do nosso projeto Sensibilizar. Eu acho que é muito importante dizer assim que nós, como discípulos de Jesus, nós somos desafiados ao amor sem receber nada em troca. Jesus nos ensinou muitas coisas e diante disso tudo que a gente falou, né, na nossa comunidade nós somos desafiados a olhar para a cultura, a olhar para a cidade, olhar para as vulnerabilidades que a cidade tem e brilhar a luz de Cristo. Como eu, como discípulo de Jesus, olho tudo isso. Então, eu acho que hoje a gente está olhando para a criança que sofre, né? A criança e o adolescente desprotegido. Então, eu acho que tudo que a gente conversou aqui é um convite. Aqueles que têm ouvido, ouçam, né? O que foi dito aqui. E se queimou o seu coração, estamos aqui, a diaconia está aqui para... Em algum momento chegou até você e aí a gente vai estar trabalhando mais esse tema, né, pastor? Com certeza. Com certeza. Vocês vão ouvir muito mais falar sobre esse tema. Então, muito obrigada. E a gente vai continuar aí na caminhada e na luta pela proteção infantil, né? Muito obrigada também. Ótimo. Eu também quero expressar a minha gratidão, em nome da nossa igreja e também da nossa junta diaconal, pela participação tão rica de vocês. Eu repito, foi muito rica. Eu estava pensando aqui, olha só, nós temos alguém que trabalhou anos e anos e anos com embasamento teórico do mais precioso possível, e temos aqui também uma representante de quem está praticando e tornando todo esse embasamento verídico, né? Isso é rico demais. Eu quero agradecer também você que nos acompanhou até aqui, desejar que as bênçãos do Senhor cheguem até o seu coração de maneira exponencial e convidar você a refletir e a praticar a respeito de tudo isso que nós conversamos aqui. Um grande abraço e Deus abençoe vocês.